Muito bom dia, filhotinhos de leão da tribo de Judá, do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que as bênçãos de Jesus Cristo, nosso Salvador, nosso irmão mais velho, sejam sobre todos vocês e sobre mim também, e em breve todos recebamos o novo corpo, jovenzinho e eterno, representando de 18 a 21 anos de idade, para viver com Cristo por toda a eternidade. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo, amém e amém. Houve uma criança muito especial que veio à Terra há uns 2000 anos atrás, o qual é o exemplo de todas as crianças. E qual criança é essa? A criança Jesus, o menino Jesus. Jesus passou por essa etapa de criança, como vocês estão passando atualmente. E vejam, quando nasceu, aos 8 dias, o apresentaram a Deus para fazer conforme a lei de Moisés. Diz no capítulo 2, versículos 36 em diante, ou seja, ali também estava Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Essa era avançada em idade e tinha vivido com o marido 7 anos, desde que se casara. Era viúva de quase 84 anos e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações de noite e de dia. Chegando na mesma hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam da redenção de Israel. De que menino falava? Do menino Jesus. Cumpridos todos os regulamentos da lei do Senhor, voltaram para a Galileia, para a sua cidade de Nazaré, e o menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria e graça de Deus, e a graça de Deus estava sobre ele. O crescimento das crianças. Podem sentar, queiram ter a bondade. O crescimento das crianças é muito importante, por isso, crianças, vocês estão numa etapa muito importante das suas vidas, onde a palavra que vocês escutam chega às suas almas e se materializa, aí se encarna em suas almas para produzir muito fruto de Deus, como o menino Jesus, que crescia e se fortalecia e enchia de sabedoria e a graça de Deus estava sobre ele. Maria ensinava a palavra, a Bíblia ao menino Jesus, e com essa palavra sendo ensinada, era fortalecido o menino Jesus. Porque a palavra de Deus nos fortalece, porque é alimento espiritual para a nossa alma. Assim como a comida, os feijões, as tortilhas e todas essas coisas que as crianças gostam muito aqui na República Mexicana, os fortalece fisicamente e estão fortes para viver, para ir à escola, para ajudar seus pais, ao papai e à mamãe. Assim também a comida espiritual, que é a palavra de Deus, fortalece a alma e o espírito das crianças e também dos jovens e também dos adultos. Porque não só de pão viverá o homem, disse Jesus e também o profeta Moisés. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E a boca de Deus são os profetas de Deus. Toda a palavra que sai dos profetas de Deus, ungidos pelo Espírito de Deus, é alimento espiritual para a nossa alma e nos fortalece a nossa alma e o nosso espírito para caminhar em frente na vida e ir crescendo saudáveis espiritualmente, servindo a Deus e obtendo assim o conhecimento do seu programa correspondente ao tempo que nos correspondeu viver.
E assim também são cheios de sabedoria as crianças, porque obtêm a sabedoria de Deus, da palavra de Deus, e seu programa correspondente ao tempo que vivem, e também obtêm o conhecimento de toda a história bíblica e do que Deus fez através de todos estes tempos passados, e como enviou profetas, e como falou por meio dos profetas, e como chamou o seu povo, e como libertou o seu povo, e como abençoou o seu povo, e como houve muitas crianças no meio do povo hebreu em todos os tempos. E sempre há mais crianças do que adultos, porque em uma casa, normalmente, há 2 adultos, o papai e a mamãe. E há 1, 2, 3, 4, 5, e algumas vezes até 9, 12 crianças. Ou seja, que há mais crianças do que adultos. E por isso é que as crianças têm que ser instruídas, diz, instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando for o quê? For velho, envelhecer, ou seja, adulto, não se desviará dele. Provérbios capítulo 22, versículo 6. Não se afastará do caminho de Deus. Não se afastará da palavra de Deus. Não se afastará do Deus Criador dos céus e da terra. E o servirá todos os dias de sua vida, até quando chegar a jovem, e ainda quando chegar a adulto, e ainda quando já estiver velhinho, com uma bengala. Sabe que o Deus Criador dos céus e da terra é o seu Deus, porque Ele é o único Deus, e Ele é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, no qual no Antigo Testamento foi chamado Anjo do Senhor, ou Senhor, e no Novo Testamento é chamado como? Senhor Jesus Cristo. Ele é o mesmo no Antigo Testamento e no Novo Testamento. E agora as crianças necessitam crescer, não somente fisicamente, mas espiritualmente também. E necessitam ser fortalecidos lá na alma e no espírito. E isso é com a palavra de Deus, que é o alimento espiritual para a alma, para crescer fortes e saudáveis espiritualmente, amando a Deus e servindo com toda a nossa alma, com toda a nossa mente, com todo o nosso ser, com toda a nossa força, com todo o nosso espírito. E assim, caminhar sempre no caminho de Deus, agradando-o em tudo. Vejam o importante que é receber o ensinamento da palavra. As crianças, no tempo que estão passando por essa etapa de crianças. Houve um matrimônio, Manoa e sua esposa, que oravam a Deus, e Deus lhes concedeu um filho. Isso está em Juízes, capítulo 13. E a esposa de Manoa era estéril. E Manoa e sua esposa oravam a Deus por um filho. E o anjo do Senhor apareceu a Manoa, e o anjo do Senhor é o mesmo Jesus Cristo em seu corpo teofânico, no Antigo Testamento. Um varão, um anjo, mas de outra dimensão, não desta dimensão terrena, em um corpo de outra dimensão, não um corpo de carne como o nosso corpo. E agora apareceu a esposa de Manoa e disse que teria um filho, e
Em seguida, disse do que ela tinha que se cuidar. Em seguida, ela contou ao seu esposo e Manoa orou a Deus para que enviasse para que Deus enviasse novamente esse anjo, esse varão, porque Manoa queria falar com ele. E Deus enviou o seu anjo, o anjo do Senhor, que é o mesmo Deus em seu corpo teofânico. E apareceu de novo a sua esposa, a esposa de Manoa, ao outro dia. E ela foi buscar o seu esposo Manoa para que viesse ver o anjo e falar com o anjo. E quando veio, o anjo estava ali, um homem de outra dimensão. E Manoa diz: és tu aquele varão que falou com a minha esposa no outro dia? E o anjo disse: sim, eu sou. E disse: o que será feito e como deve ser criado a criança que tu disseste à minha esposa que ela e eu iríamos ter? E ele disse: a mulher, ou seja, a tua esposa, se cuidará, guardará tudo o que eu lhe disse, se cuidará. Vamos ver. Aqui a história, capítulo 13, do livro de Juízes, versículo 11 em diante diz: então Manoa levantou-se e seguiu a sua mulher, e veio aquele homem e lhe disse: és tu o homem que falou a esta mulher? Ele respondeu: eu sou eu. Então disse Manoa: quando as tuas palavras se cumprirem, qual será o modo de viver do menino e o seu serviço? É muito importante a forma de viver do menino, ou seja, de toda criança que vem da parte de Deus a este planeta Terra. E o que devemos fazer com ele, ou seja, com o menino? Respondeu o anjo do Senhor a Manoa: de tudo quanto eu disse à mulher se guardará ela. De tudo que procede da videira não comerá, nem vinho, nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá. Tudo quanto lhe ordenei guardará. Então Manoa disse ao anjo do Senhor: deixa que te detenhamos e te prepararemos um cabrito. Porém o anjo do Senhor disse a Manoa: ainda que me detenhas, não comerei do teu pão, mas se fizeres holocausto ao Senhor, o oferecerás. Manoa não sabia que era o anjo do Senhor, ou seja, não sabia Manoa que aquele era o anjo do Senhor. Perguntou Manoa ao anjo do Senhor: qual é o teu nome, para que quando se cumprir a tua palavra te honremos? Respondeu ele: por que perguntas pelo meu nome? Ele é maravilhoso. Em outras versões diz que é oculto. Então Manoa tomou um cabrito com a oferta de cereais e os apresentou sobre uma rocha ao Senhor. E o Senhor fez maravilhas enquanto Manoa e sua mulher o observavam. Subindo a chama do altar para o céu, o anjo do Senhor subiu nela. Vendo isto, Manoa e sua mulher caíram com o rosto em terra. Quando o anjo do Senhor não apareceu mais a Manoa, nem a sua mulher, compreendeu Manoa que era o anjo do Senhor. Disse ele à sua mulher: certamente morreremos. Vimos a Deus. Mas a sua mulher respondeu: se o Senhor nos quisesse matar, não teria recebido da nossa mão o holocausto e a oferta de cereais, nem nos teria mostrado tudo isto, nem nos teria deixado ouvir tais coisas neste tempo. Nem teria anunciado que teria um filho. Esse menino, quando nasceu, se chamou como? Sansão. Era um menino muito especial, um menino prometido por Deus para nascer nessa terra e ter uma parte muito importante no programa de Deus. Também encontramos que João Batista foi uma criança muito especial que veio para cumprir uma parte muito importante do programa divino. Também o menino Jesus, uma criança muito especial, o qual veio para cumprir uma parte do programa divino e morrer em seguida na cruz do Calvário, levando assim nossos pecados. E agora, cada um de vocês, crianças, são umas crianças muito especiais que vieram à Terra para cumprir um propósito divino. Saibam que há uma bênção grande para todos vocês e que
devem estar crescendo, não somente fisicamente, mas espiritualmente. Ir crescendo em sabedoria de Deus e conhecimento de Deus e seu programa. E ir crescendo fortalecidos, tanto fisicamente por meio de comer, como também espiritualmente por meio de comer o alimento espiritual por meio de comer a palavra de Deus, que é o alimento espiritual para a minha alma e para a alma de cada um de vocês. E assim ser cheios da graça de Deus. A graça de Deus sempre esteja sobre todos vocês, os quais vão crescendo espiritualmente e materialmente também. E crescendo em sabedoria e conhecimento de Deus e seu programa. E, como disse Jesus aos 12 anos, nos negócios de meu Pai, me convém estar. Isso está por aí por São Lucas, capítulo 2, versículo 41 ao 52, onde vieram buscar Jesus, o qual tinha ficado no templo, e quando o encontram, diz no capítulo 2, versículo 46 em diante, passados 3 dias, acharam-no no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Todos os que o ouviam admiravam-se da sua inteligência e respostas. Isso é assim porque estava crescendo como? Em sabedoria e conhecimento de Deus, e a graça de Deus estava sobre ele. Quando ouviram, maravilharam-se. E sua mãe lhe disse, Maria, disse, filho, por que fizeste assim para conosco? Teu pai e eu ansiosos te procurávamos. Respondeu-lhes ele, por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Mas eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. Então desceu com eles para Nazaré e era-lhe sujeito. Mas sua mãe guardava todas estas coisas no coração e crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Vejam como é preciso crescer em sabedoria e em estatura também, em altura também, e em graça com Deus. Que a graça de Deus seja sobre vocês, crianças, e assim sejam vocês crianças abençoados, crianças muito especiais que vivem neste planeta Terra, neste tempo final, na era da pedra angular e dispensação do reino. E sempre estar nos negócios de nosso Pai Celestial, nos negócios do Senhor Jesus Cristo trabalhando em sua obra, porque nesses negócios é que nos convém a nós trabalhar. Vejam vocês, crianças. Se um de vocês vai a uma fábrica ou a uma oficina buscando trabalho, dizem a vocês são muito crianças. Aqui não há trabalho para crianças assim dessa idade, mas, no entanto, no reino de Deus, nos negócios de nosso Pai Celestial, há lugar para trabalhar. As crianças também. Todos vocês podem trabalhar nos negócios de nosso Pai Celestial. Ele dá a oportunidade a vocês para que possam trabalhar e levar a mensagem e revelar às demais crianças e também aos jovens e aos adultos a palavra de Deus correspondente ao nosso tempo, o programa de Deus de nosso tempo e as bênçãos que Deus tem para toda pessoa neste tempo final. Assim que crianças em frente trabalhando no reino de Deus, crianças primogênitas de Deus, crianças escolhidas de Deus, crianças filhotinhos do leão da tribo de Judá, que é o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Que Deus os abençoe, crianças, que Deus os guarde e os use grandemente em sua obra e em breve todos sejamos transformados e tenhamos o corpo novo eterno, glorificado e jovenzinho de 18 a 21 anos para ir com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro e em seguida para estar no reino milenial e assim para viver com Cristo por toda a eternidade.
o crescimento das crianças. Vocês viram como cada criança deve crescer? Deve crescer em sabedoria e inteligência do programa de Deus. Sabedoria de Deus vem e deve crescer fortalecido em sua alma e seu espírito com a palavra de Deus, conhecendo o programa de Deus e caminhando no programa de Deus, e também deve crescer fisicamente. Para crescer fisicamente, pois sempre coma, para que assim cresçam fisicamente também. E sirvam a Cristo em seu programa, em sua na sua era, na era da pedra angular e dispensação do reino, com toda a sua alma e com todas as suas forças e com todo o seu entendimento. E assim, vocês sempre estarão agradando a Jesus Cristo e sendo instrumentos do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Porque no reino de Cristo, no reino dos céus, há trabalho até para as crianças, porque Deus não quer preguiçosos no seu reino. Portanto, dá a oportunidade às crianças também, para que trabalhem em sua obra e glorifiquem a Deus e sejam usados por Deus nessa etapa tão formosa de crianças, na qual vocês estão atualmente. Que Deus os abençoe, crianças, filhotes de leão da tribo de Judá, e a vocês, professoras e professores de crianças, que Deus os abençoe grandemente e os use grandemente a cada dia, mais e mais. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.